na medida do possível, vamos louvar a Deus juntos? Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, e em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem nossa vida intensa com a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém. Feliz sábado, igreja. Eu perguntei para ele o nome dele, porque eu nunca guardo o nome, né? Então, agradeço ao Paulo pela mensagem. Quando nós falamos sobre arautos, né? Quem é quarteteiro, já o coração dá aquela acelerada. Quem sabe alguma voz já começa a sair no meio do caminho, né?
e é um privilégio, né? Nós temos uma igreja rica, em vários sentidos, mas musicalmente falando, nós nos destacamos com certeza. É um privilégio, queridos, poder estar aqui hoje. Ele cantou sobre testemunho, né? Somos forasteiros aqui, realmente. Mas nós temos um privilégio que é poder testemunhar. Mas eu acho que um dos lugares mais incríveis e mais difíceis de testemunhar é onde? Dentro da nossa casa. Porque ali as máscaras caem. Ali nós podemos realmente ser quem somos. E isso aí é um perigo às vezes. Se nós não estivermos aonde? Conectados a quem? A música fala, Jesus Cristo. Então é um privilégio podermos trazer uma mensagem hoje que vai falar justamente de família. Que privilégio, né? Eu tenho andado bastante, Deus tem nos levado a algumas igrejas adventistas mesmo, da nossa fé, e voltar ao lar é sempre muito bom. É sempre bom poder ver rostos que a gente gosta, pessoas que a gente tem relacionamento, até aqueles que de repente não é do convívio, mas como é gostoso poder chegar e ver rostos que a gente, né, tem um relacionamento. Então é muito gostoso poder estar aqui hoje, poder abrir a palavra de Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande, queridos. Eu tenho falado, né, que é um privilégio, mas por outro lado também é assustador, porque nós estamos falando de salvação. Essa é a realidade hoje da igreja. Nós nos reunimos para estudarmos, para conhecer mais desse Deus, para sentir mais esse amor. E esse momento é um momento que nós estamos aprendendo do Anderson? Não, do Santo Espírito, queridos. Então que o Espírito Santo possa transmitir essa mensagem, que não seja eu a falar, e que também vocês possam ter um coração aberto para entender a vontade de Deus sobre nossa vida. Porque o pecado vem e distorce tudo, queridos. O pecado vem de uma forma e ele vai deformando as maravilhas que Deus preparou para cada um de nós, pois nós fomos colocados nesse mundo para ser felizes, não tristes, ter relacionamentos incríveis, não relacionamentos com dificuldade, mas nós sabemos que tudo isso um dia será restaurado, mas nós podemos viver aqui um pedacinho do céu, se estivermos conectados com quem? Jesus. Essa é a grande realidade, né, da vida. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mas antes vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, o privilégio de podermos estar na tua santa casa, nesse dia que o Senhor separou para que nós possamos ter relacionamento entre nós, como família, e entre o Senhor, querido Deus, que é o nosso Criador. Nós entendemos a criação ao pararmos nesse dia e dedicarmos esse dia a fazermos a tua vontade, não a nossa. Que nesse momento, ao abrir a tua palavra, teu Santo Espírito possa ser derramado, não apenas sobre esta igreja, mas a todos aqueles que, por algum motivo, esse vídeo possa chegar, querido Deus, e que tranquilize o coração, e que dê uma esperança que só Jesus pode trazer a nós. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome deste Jesus. Amém. Na minha Bíblia, nós lemos: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos.
Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que lhe fosse o quê? Idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe e disse ao homem: este, afinal, é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, porquanto do varão foi o quê? Tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê, queridos? Uma só carne. A mensagem de hoje tem um tema bastante, eu falo que lindo, porque é carne de minha carne. Parece até, né? Se nós pensarmos em carne, apenas em carne, mas aqui a carne é o meu corpo, é uma parte de mim, é fazendo parte de mim. Então é carne de minha carne. Queridos, em um mundo recém-criado, tudo era perfeito, tudo era bom. A cada dia, a cada momento que Deus ia criando as coisas, Ele dizia o quê? Isso é bom, isso é muito bom, isso é lindo, isso é perfeito. E Deus eu enxergo um Deus criando tudo com muito prazer, com muita satisfação. E ao terminar cada parte da criação, Ele olha e fala: é muito bom. Cada momento é muito bom. E no meio daquela harmonia, daquela alegria, daquele momento de criação, de surpresa, nasce quem? O homem. O homem é criado e ele é colocado para tomar conta de tudo. E Deus coloca na frente desse homem os animais para que ele pudesse ir nomeando esses animais. E ao passar cada casal de bichinho, ele olhava e falava: um leão tem uma leoa, o boi tem o quê? Uma vaca, o gatinho tem o quê? Uma gatinha. E ele foi olhando ali vários animais, os pássaros passando, e ele foi dando nome para tudo isso. E ao terminar o processo, ele começa a se questionar: e eu? Eu não tenho uma semelhante a mim, né? E ele ali no meio daquele momento, talvez de reflexão, tudo era alegria. Para Adão naquele momento era felicidade plena. O mundo era perfeito. Quando começa a desandar a coisa? No capítulo 3. No capítulo 1, no capítulo 2, tudo é perfeito. Mas no capítulo 3, a coisa começa a ficar estranha. Ellen White diz o seguinte: destaca que a solidão de Adão no Éden foi suprida por Deus, porque nem mesmo a companhia dos anjos ou a beleza do paraíso eram suficientes para satisfazer a sua necessidade. Por mais belo e lindo que tudo fosse, faltava alguma coisa. Algo não estava em harmonia. Então Ellen White fala que nem mesmo os anjos, nem mesmo a beleza do paraíso era suficiente. A necessidade humana de afeto e companhia. Ela ainda argumenta que, como ser social que somos, nós somos seres sociais. A felicidade de Adão no Éden estava incompleta, queridos. Apesar de tudo ser incrivelmente maravilhoso e perfeito, alguma coisa não estava completa. Sem companhia humana e nem mesmo a interação com seres celestiais. Isso supria essa necessidade de empatia e amor mútuo. Havia uma necessidade no ar de relacionamento, de conversa, de viver com alguém que fosse
semelhante a Ele. E Deus, na sua sabedoria, entendeu e olhou para esse homem, claro que tudo isso já dentro dos planos de Deus, da criação do mundo, e olhou e falou: autossuficiência não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele olhe para tudo ao seu redor e se sinta suficiente. Mesmo quando era tudo perfeito, a autossuficiência não era uma coisa boa. E essa iniciativa de colocar uma parceira ao lado de Adão, não foi Adão que virou e falou: Deus, estou vendo aqui, tem vaquinha, tem boizinho, tem leãozinho, tem leãozinha, e eu? Cadê a minha outra parte? Não. Deus entende a necessidade de Adão. Isso traz um conforto muito grande ao nosso coração, entendendo que Ele olha para nós hoje, independente do momento que você esteja vivendo. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do que você realmente precisa. Então a iniciativa parte de Deus. Deus entende nossas necessidades. Mesmo antes de percebermos, Deus já tem a solução, queridos. Adão não sabia qual era a solução, mas Deus já tinha a solução para Adão. E aí? Como você se sente sabendo que nós temos um Deus que nos ama, nos cuida, criou tudo perfeito e supre as nossas necessidades? É um contentamento, é uma tranquilidade que nasce no nosso coração. Há exatamente 20 anos e 15 dias atrás, no dia 9 de junho de 2006, eu encontrei uma pessoa, chama Elisa. Um pouco antes, talvez uns 3 meses, 2 meses, 3 meses antes, vamos colocar um pouco antes ainda, uns 6 meses antes, eu tinha passado por um processo de separação, infelizmente. Eu vinha bem chateado, tipo o Márcio, ficava andando para lá e para cá, meio perdido, com um vazio tremendo, né? E eu falava muito para Deus: Deus, me dá uma companheira que seja idônea, que seja correta e que supra a minha necessidade de vida, de relacionamento. Porque se Deus não fosse misericordioso comigo, provavelmente eu ia gostar de outras coisas. Eu ia me aventurar em outro tipo de vida que não é a vida que Deus quer para nós. E Deus, na sua misericórdia, me levou a treinar taekwondo. E dentro da academia de taekwondo, cuidado comigo, viu? Quem não sabe, eu sou um camarada treinado nas artes marciais, tá bom? Eu não demonstro, né? Mas fiquei lá treinando taekwondo. E nesse meio de caminho, um amigo meu virou para mim e falou: Anderson, tem uma menina muito linda lá em Pariquera, na academia de Pariquera. Vamos comigo? E eu falei: cara, tô de bobeira, vamos embora. E no outro treino, quem vai para Pariquera? Anderson. E tô lá treinando. Cheguei lá, vi realmente uma menina linda, com uns olhos assim. Eu olhei aqueles olhos e falei: nossa, que é isso, né? E ela quase da minha altura, assim, né? Eu falei: caramba, Deus é bom, né? Deus é misericordioso. E ao treinar, eu ficava vendo que aquela menina ficava me olhando pelo espelho. E ela olhava realmente, sabe? Ela estava fazendo assim com a cabeça, mas ela olhava, tenho testemunha sobre isso, né? E com o correr do tempo, a gente acabou que no dia 11 do mês 6 de 2006, eu a pedi em namoro, e o resultado é 2 menininhos, né? Nós temos aí hoje uma menina e um menino, né? São 2 crianças, né? Que ainda estão aqui com a gente. E tem sido um privilégio, queridos. Amém? Viver esse relacionamento, né? De ter essa disponibilidade de alguém que seja o quê? Semelhante a mim. É igual? Não. Mas é semelhante a mim. Nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos fazer planos do futuro, nós podemos falar sobre a educação das crianças, e aí vai, ela é semelhante a mim. Mas eu gostaria, queridos, de entrar um pouquinho mais dentro desse tema,
Eu gostaria de expandir a visão de vocês em relação a esse assunto com um pouco mais de profundidade. Então eu preciso talvez ampliar um pouco mais a compreensão do porquê Deus olhou para aquele homem perfeito, Adão, sem pecado, sem nenhuma mancha, e viu que estava faltando alguma coisa, queridos. Deus criou alguém perfeito, faltando alguma coisa, e diz: não é bom que ele esteja só. Queridos, quando vamos ao coração do texto, no verso 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode ir acompanhando. No verso 20, você conhece a declaração clássica: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea. Nós já ouvimos essa frase inúmeras vezes na nossa vida de igreja. Corremos até o risco de não perceber quão extraordinária é essa frase. E talvez o meu papel hoje seja cavar um pouquinho abaixo dessa superfície que nós ouvimos sempre. A palavra auxiliadora em português, às vezes ela soa para nós como uma assistente. Alguém secundário, né? Uma segunda ali pessoa que vem para nos auxiliar, para dar assistência. Alguém que ajuda quem realmente importa. Mas essa não é a ideia do texto, queridos. Essa não é a ideia bíblica do texto. A palavra hebraica utilizada aqui é Ezer, ok? Esta palavra aparece 21 vezes no Antigo Testamento. Só que em 16 destas 21 vezes, ela se refere não à mulher, mas ela se refere a Deus. Não mais à mulher, mas se refere a Deus. Por exemplo, Salmo 124, verso 8. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Mas no original o nosso Ezer está no nome do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 26, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus e para a tua ajuda. Semelhante, não há outro Ezer que cavalga. O salmista diz no Salmos 33, ele é o nosso Ezer, ele é o nosso refúgio, é o nosso escudo, ele é o nosso auxílio. Mas talvez o texto mais conhecido, que vocês vão lembrar agora de todos, que usa a palavra Ezer, seja o Salmo 121, verso 1 e verso 2. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? O socorro. De onde me virá o Ezer? Eleva meus olhos ao monte, de onde me virá o Ezer? Evidentemente, ninguém imaginaria, nenhum de nós aqui imaginaria que Deus como um simples assistente ou um subordinado, não é assim? Então essa palavra, ela tem um valor muito maior. Então se a palavra se aplica a Deus, ela é utilizada para se referir à mulher. Quando a Bíblia chama Deus Ezer, está falando de alguém que socorre, alguém que fortalece, alguém que entra em cena para quando sozinho você não consegue, queridos. Portanto, quando Deus diz, farei para ele uma Ezer, ele não está dizendo, vou criar uma ajudante, vou criar uma auxiliar. Ele está dizendo, eu vou criar alguém cuja presença o tornará mais forte. Que privilégio estudar a palavra de Deus. É isso que a palavra, a etimologia quer comunicar. Isso muda completamente essa cena. Eva não entra em cena como uma serva. Ela entra como um presente de Deus ao homem. Ela entra como força. Ela entra como uma resposta divina para uma inquietação humana. Adão até aquele momento não entendia o que ele precisava. Mas Deus coloca Eva para ele, para trazer reforço. Agora vem a segunda palavra, talvez seja ainda mais fascinante, queridos, quando vamos ali no cerne da palavra, que é a palavra idônea.
Porque Ezer vem acompanhada pela palavra kenegdo. Kenegdo. Essa palavra é formada por elementos que carregam a ideia de diante dele, em frente dele, correspondente a ele. Esse é a tradução certa da palavra. À altura dele. Não atrás, não embaixo, não em cima, não adiante, mas face a face, queridos. Olhos nos olhos. Como duas pessoas capazes de dialogar, de discordar, de contribuir e de acrescentar juntos. E existe um detalhe extraordinário aqui. Deus não resolve esse problema falando com Adão. Deus não vira para Adão e fala, vamos conversar? Não. Deus cria Ezer. Deus coloca para Adão uma mulher. Pensa nisso. Deus poderia ter dito, Adão, quando você precisar de orientação, conversa comigo. Antes ele escolhe criar uma relação, porque parte do plano divino, me ouçam, preste atenção nisso, parte do plano divino para o crescimento humano, parte deste plano para o crescimento humano passa por relacionamentos. Nós somos criados para ter relacionamentos, para viver relacionamentos. Desde o princípio, Deus decidiu que algumas coisas nós não aprenderíamos com Ele e outras nós aprenderíamos através das pessoas que Ele colocaria ao nosso lado. Em determinados momentos, você deve lembrar, se tiver um pouco de familiaridade com as Escrituras, Abraão é aconselhado a ouvir sua esposa. Lembra disso? Isso num momento, numa situação muito penosa para ele. Havia um conflito familiar instaurado. Deus lhe disse, atente a Sara em tudo que ela disser. Essa é uma declaração curiosa, sabe por quê? Porque Deus poderia simplesmente ter falado diretamente com Abraão. O Deus que acostumado a falar com Abraão, né? Ele estava acostumado. O Deus que com alguma frequência instruía Abraão, nesse caso, ele disse, ouve tua mulher. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio, a gente se coloca num posicionamento de superioridade, e às vezes a gente não quer ouvir. Há um tempo atrás, nós fomos num aniversário, aqui atrás, de uma irmãzinha, e nós fomos estacionar o carro em um determinado local na beira da estrada, e eu sempre fui muito tranquilo, muito desligado para algumas coisas. Aquele dia estacionei o carro, a minha mulher desceu do carro, olhou e falou, muda o carro de lugar. Que nada, deixa o carro aí, pode cair um galho em cima do carro. Eu não, vai vir da onde o galho, mulher? Vamos embora. E fomos, para o aniversário. Quando voltamos, qual foi a minha surpresa? Caiu um galho em cima do meu carro. Na hora eu falei, boca de caçapa. Parece que soltou uma maldição em cima do momento. Não foi, queridos. Ela enxergou onde eu não enxergava, Nadson. Ela viu coisas que eu não via, Vinícius. E o galho caiu em cima do carro. E eu tive um baita do prejuízo para resolver o problema. Porque o galho não caiu num ponto normal do carro, o galho caiu na quina do carro e estragou a quina do carro. Ouçam as suas esposas. Tem muita sabedoria ali. Ouçam as suas esposas. Deus escolhe usar a percepção de Sara, como se tivesse lembrado uma verdade estabelecida lá no Éden. Ninguém foi criado para enxergar tudo sozinho. Ok? Não somos criados para enxergar as coisas sozinhos. Se Deus quisesse apenas alguém para ajudar Adão a trabalhar, Ele poderia ter criado mais animais para ele. Cavalos ajudam, os bois ajudam, os elefantes ajudariam. Mas Deus está procurando algo que nenhum animal poderia oferecer, queridos. Uma mente, uma consciência, uma perspectiva diferente da nossa.
uma pessoa. Era isso que Adão precisava. Por isso o texto revela que Deus fez Adão passar por todos os animais antes da criação de Eva. Não é um desfile para escolher apenas um nome, mas é uma lição. Ele tinha que sentir a necessidade em seu coração de alguém semelhante a ele. Imagina a cena comigo. Os animais passam diante dele 2 a 2, par por par, correspondência após correspondência. E pouco a pouco, Adão, ele começa a perceber algo. Existe alguém para cada um deles, mas não havia ninguém como ele. Em todo o reino animal existe companhia, correspondência, parceria, mas não existia isso para ele. Nenhum deles poderia compreender seus pensamentos. Ninguém poderia entender o que Adão estava pensando. Nenhum deles poderia desafiar as suas conclusões. Nenhum deles poderia caminhar ao seu lado. Era necessário uma outra mente, queridos. Uma outra consciência. Uma outra perspectiva humana. Ezer Kenegdo. Isso que nós precisávamos. Isso que Adão precisava. Não apenas uma auxiliadora, não apenas uma companheira, mas uma ajuda correspondente. Uma força diante dele, uma presença capaz de acrescentar algo que ele não possuía, queridos. Deus não criou um eco para Adão. Ele criou uma voz. Às vezes é difícil lidar com essa voz, porque somos diferentes. Às vezes Elisa está tentando conversar comigo à noite, um assunto, e eu já estou roncando. Já foi. Eu já desliguei. E ela ainda, às vezes, ali demorou para perceber que eu já descansei. Mas é uma voz que vem trabalhando no nosso dia a dia. Porque um eco apenas repete, mas uma voz acrescenta. Um eco confirma, uma voz desafia. Um eco concorda, uma voz amplia. Um eco nos mantém onde estamos. Uma voz nos ajuda a enxergar aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar. Lembra o galho que ia cair em cima do carro? Caiu. Ela enxergou. Talvez seja exatamente por isso que alguns dos maiores presentes de Deus na nossa vida sejam pessoas que tiveram coragem de discordar de nós. Talvez esse seja um dos maiores presentes que nós possamos ganhar na nossa vida. Pessoas que não concordam com tudo o que falamos. Davi teve Natã. Lembra de Natã? Moisés contou com Jetro. Pedro foi confrontado por Paulo. Pessoas que amavam o suficiente para não permanecer em silêncio. Talvez o maior problema da solidão não seja a ausência de companhia. Talvez o maior problema da solidão seja alguém que está faltando para falar de dentro da nossa vida, queridos. Alguém que enxerga os nossos pontos cegos. Alguém que nos impeça de nos tornarmos prisioneiros das nossas próprias incertezas. Das nossas próprias certezas. Que triste isso, né? Nos tornarmos prisioneiros daquilo com que pensamos. Que triste. Deus nunca planejou, nunca, queridos, o ser humano vivesse sozinho dentro da própria mente. Não é apenas Eva ajudou Adão, é muito maior do que isso. Deus olhou para um homem perfeito e concluiu que até a perfeição precisava de uma perspectiva que viesse de fora. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais importantes de toda essa narrativa. O problema não era a solidão de Adão, o problema era a limitação que Adão tinha. Porque um homem sozinho enxerga apenas o que seus olhos conseguem ver. Porque apenas o que sua mente, o que ela consegue pensar. Percebe apenas a sua experiência consegue alcançar. Então Deus olha para isso e diz: não é bom, não é bom.
Talvez também seja por isso que a maturidade bíblica nunca tenha sido definida pela independência. A maturidade bíblica envolve a capacidade de ouvir o outro, de aprender com o outro, de receber conselhos, de permitir que Deus use outras pessoas para revelar aquilo que sozinhos nós não conseguiríamos perceber. Isso vale para todo mundo, queridos. Vale para pastores, vale para pais, vale para empregados, vale para líderes, vale para casais, todo mundo. Quando ninguém nos contradiz, começamos a acreditar que a gente está sempre certo. Olha só, quando ninguém nos contradiz, nós começamos a acreditar que estamos sempre certo. Saul viveu assim, queridos, acreditando que estava certo. Roboão viveu assim. Os fariseus também viveram assim, acreditando que eles estavam certos. A autossuficiência vai produzir cegueira. Por isso o sábio diz na multidão de conselheiros há o quê? Segurança. A sabedoria nunca é individualista, ao contrário. Ao contrário do que os orgulhosos pensam, ouvir os outros não é sinal de fraqueza, queridos. Às vezes pode parecer um sinal de fraqueza, mas não é. Não sabemos tudo. Eu não sei se você sai arranhado de alguma argumentação que no meio da argumentação você perdeu. E de repente, no meio dessa argumentação, você tem que falar para a pessoa: é verdade o que você está dizendo. A sua garganta sai arranhando? Você tem dificuldade de aceitar que o outro está certo e que você está errado? Temos que pensar sobre isso. Quando Adão vê Eva, ele não diz: finalmente alguém para me servir. Não foi isso, né? Não foi. Ele não diz isso. Ele também não diz: finalmente alguém para resolver os meus problemas. Também não diz isso. E ele diz: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é uma das declarações mais lindas que sai da boca do homem no início da criação do mundo, queridos. Existe um outro detalhe que merece atenção. Essa é a primeira frase falada por um homem. E ela vem como poesia. A primeira frase que saiu dos lábios de Adão, ela é escrita como se fosse um poema. Adão olha para Eva e explode em admiração. Eu fico imaginando essa cena, né? De Deus apresentar para ele esse presente, essa possibilidade. E no meio de tudo perfeito, tudo estava bom. De repente Deus deixa ainda a vida de Adão melhor. Tudo está perfeito, tudo está delicioso. E Adão abre os olhos e vê Eva. E o coração dele deve já ter acelerado. E o sorriso deve ter aberto. E ele fala: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Que privilégio. Ele poder viver isso, né? Ele não vira para ela e fala assim: ei, escuta, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, resolve esse problema para mim, resolve aquele. Nada disso, queridos. Muitos conflitos acontecem porque nós tentamos transformar o outro numa cópia de nós mesmos. Ora para mim agora, queridos. Eu já vi suficiente nessa minha vida e perceber que pessoas que recebem esse presente, que encontram a outra parceira ou o outro parceiro e de repente no meio dessa caminhada tenta fazer o quê? Transformar o outro parecido com você. Que o outro se adeque ao que você acha ser bom e não o diferente, não o contraditório. Que as personalidades sejam eliminadas nesse processo. Que
talvez a outra parte goste de fazer alguma coisa que é diferente do que eu gosto. E essa outra parte tem que mudar de atitude porque eu não gosto que seja assim. Oh, que pena! A individualidade de cada um é o que deixa o ser humano mais lindo nesse processo. Essa é uma das coisas que eu falei para a Annelise. Annelise, não sei se ela lembra disso, a gente conversando e eu comentei com ela, se você tem a oportunidade, entenda a personalidade do outro, valorize o que é diferente, não o que te machuca, não o que te agride, mas o que te completa, o que te traz uma perspectiva diferente de vida. Esse não é o plano de Deus, queridos, para os relacionamentos. A unidade bíblica não elimina as diferenças, queridos. A unidade bíblica não elimina as diferenças. Deus não une duas metades. Deus une duas pessoas completas. Olha só, nós ouvimos tanto, né? Eu vou procurar a minha outra metade. Não. Nós vamos procurar um outro completo, que vem e soma. Nós estamos falando em 100% de homem e 100% de mulher. E os dois, ao se unirem, 100% de um casal. Agora sim, uma só carne. Com perspectivas diferentes, com olhares diferentes, mas que eles contribuem um com o outro. Eles vivem esse relacionamento de uma forma positiva e não destrutiva. Isso não significa igual em pensamento ou em objetivo dentro do casamento. Não é encontrar uma alma gêmea. Queridos, é importante nós entendermos qual é a vontade de Deus na nossa vida. É importante nós colocarmos os caminhos do Senhor. Em meio às dificuldades de um relacionamento, às pressões da sociedade, não é fácil ter hoje um relacionamento. A partir do capítulo 3 de Gênesis, tudo mudou. As perspectivas mudaram. O homem passa a olhar não para o outro, mas ele passa a olhar para si próprio. E as coisas foram se tornando degeneradas, destrutivas. O egoísmo foi tomando forma. Mas há uma esperança. Essa é a grande questão. O casamento ele foi instituído por Deus. O relacionamento entre homem e mulher foi instituído por Deus. Então isso é sagrado, isso é especial, isso é santo, e isso tem tudo para prosperar. Só não prospera quando nós não fazemos parte do projeto de Deus na vida desse casal. Há uma solução para tudo isso. Eu sei que não é perfeito, eu sei que acordar de manhã, passar o dia todo, vivenciar toda essa questão do relacionamento, somos diferentes, pensamos diferentes, e nós homens, não tenta entender a mulher, só vive. Aproveita o presente de Deus que foi dado na vida de cada um de vocês, porque se tentar entender, não vai dar certo. Irmã, nós não conseguimos entender vocês. Então, se ficar tentando, vai perder tempo de viver um relacionamento rico, maravilhoso. Então, vive isso, sabe? Aprende a se relacionar nisso de uma forma positiva. Aprenda a tirar o que Deus te deu de especial, tanto do homem quanto da mulher, nesse relacionamento. Potencializa isso para que isso tudo se seja um pequeno céu dentro da sua casa. Eu sei que não é fácil. Ontem nós estávamos à noite fazendo alguma coisa, a Elisa estava costurando um colchão, e eu cheguei em casa e ela estava levemente, talvez, com um humor diferente do meu, e eu cheguei e ela, deu uma resposta ríspida, e eu virei para ela e falei: amor, amanhã você vai complicar minha pregação, pega leve aí, senão fica difícil né? Então, o nosso dia a dia é assim, não é fácil, somos diferentes, vivemos pressões diferentes. Então, perfeito só tem um lugar, queridos, no céu.
Seremos restaurados. E qual era o plano de Deus no Éden? Amém? Seremos restaurados. Nós viveremos o plano de Deus na nossa vida. Nós teremos daí sim um relacionamento entre marido e mulher extremamente perfeito, completo. Hoje aqui nós podemos viver em harmonia se tivermos um propósito, queridos. Só tem um antídoto possível para que esse relacionamento dê certo: Jesus. Jesus faz parte do seu relacionamento? Somos uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Onde está Jesus? Está no centro? Você coloca esse Deus junto desse relacionamento, abençoando a sua vida? Você tem dedicado tempo para orar em família? Você tem dedicado tempo para estudar a palavra de Deus em família? Vocês oram juntos em casal? Ajoelham ao lado da cama e pedem pela união desse casal? Pela unificação dos objetivos? É necessário fazer isso, queridos. Existe um estudo que fala que a maior parte dos relacionamentos dentro de famílias cristãs, quando rompe, é porque o casal não ora junto. A oração é a base de tudo. É um tripé. Onde está 1, 2, 3, que é Jesus. Se isso não fizer parte da sua prática, ainda dá tempo de resolver. Essa é a parte incrível do Evangelho. Sempre dá tempo de salvar, queridos. Eu não sei como está o relacionamento de vocês. Eu não sei em que pé vocês têm um bom diálogo, um bom relacionamento. Mas ainda dá tempo de resolver as dificuldades. Dá tempo de mudar as ferpas, né? Os espinhos que às vezes um machuca o outro. Dá tempo de salvar, dá tempo de abandonar aquilo que nos distancia. Pornografia é um dos maus do século no qual nós vivemos agora, porque ela está na nossa palma da mão, queridos. Antigamente você tinha que comprar alguma revista, você tinha que alugar algum vídeo. Hoje não. Hoje, sentado num ônibus, você pode estar consumindo pornografia do lado de alguém. E aí? Isso tem afetado a sua vida? Eu não estou falando só de homem, não. Estou falando de mulher. Porque antigamente parece que só o homem consumia pornografia. As mulheres também consomem pornografia. E são tantas as outras coisas que podem destruir os relacionamentos. Existe isso dentro da sua casa? Da minha casa? Eu, quando me deparei com essa mensagem, eu me perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus quer felicidade, queridos. Quer harmonia. Quer um lar no qual as crianças cresçam, entendendo os seus objetivos. Que é um dia estar com Cristo Jesus no céu. Que nós possamos entender isso com mais profundidade. Eu queria ler um último texto, Efésios, quem quiser abrir, no capítulo 5, verso 25, e depois de 28 a 30. Nós já estamos encerrando. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amem as suas esposas, se entreguem por elas, vivam os sonhos delas. Sabe, talvez nós tenhamos uma dificuldade muito grande de viver o sonho dos outros. Vivam os sonhos delas. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Você gosta do seu corpo? Você cuida do seu corpo? Cuide delas, ame-as, entrega a sua vida cada dia de manhã para que Deus possa transformar tudo isso. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes
a alimenta e a sustenta, como também o seu Senhor sustenta a sua igreja. Que não haja ódio, que não haja tristeza, rancor, que as dores do passado, os machucados, as feridas que existiam até hoje, elas desapareçam, queridos. Mas não porque a sua mente tem capacidade de que as coisas desapareçam, porque na nossa mente não somem. Quem é machucado, como é que vamos dizer? Quem leva o tapa na cara, o quê? Não esquece. Mas Cristo Jesus pode transformar tudo isso em bênção dentro da sua casa. Amém? Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Porque somos membros, o quê? Do seu corpo, queridos. O marido espelha o amor sacrificial de Cristo Jesus pela sua igreja. E a esposa encontra em um ambiente de segurança e valorização e corresponde com respeito e apoio para esse marido. É necessário, talvez, que nós como homens tenhamos a oportunidade de dar o primeiro passo, de amar, de cuidar, de entender. E automaticamente, num lar cristão, a mulher vai se dedicar a cuidar desse marido de uma forma incrível, queridos. Porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. Aqui não mais a vontade individual, mas o propósito de Deus para a vida a dois. Nós vivemos em tempos, e eu acredito que vocês também estão acompanhando isso, que a figura masculina tem sido destruída. Tempos terríveis, onde o homem é colocado de uma forma secundária, terciária, onde o homem perde as suas funções de gênero, porque o homem como gênero masculino tem suas funções, e a mulher como gênero feminino também tem suas funções a serem exercidas dentro de um lar. E irmão, as coisas têm sido invertidas, e o homem tem sido colocado numa situação degradante em relação a tudo isso, e nós vemos filhos vindo ainda com mais dificuldades de entender o que é ser homem, ou o que é ser uma mulher de Deus. Essa é a grande diferença. Nós vemos filmes destruindo essas imagens. Os heróis de antigamente, né, Denise? Eles vêm todos afeminados. Hoje se conversa demais. Você pega um filme para assistir e há um monólogo de conversa, como se você estivesse num divã falando para um psicólogo. Isso cansa. São relações destrutivas, onde não há prática de amor e de relacionamento. Então, que Deus possa transformar isso na sua vida, que o desejo dele, que foi criar Éder Kenegdo, seja colocado em prática em nossos lares, não abaixo, não acima, não do lado direito ou do lado esquerdo, mas junto, somando apenas uma carne, e que isso seja especial na vida de vocês, amém? Amém. Eu quero convidar aqui os casais que estão aqui, que venham aqui à frente, para que nós possamos ter um momento de oração especial, e nós possamos dedicar vocês a Deus. Vamos fazer esse processo bem rapidinho. Ao final, se o pessoal do som quiser já ir organizando, já prepara o hino 246, em família. Deixa no ponto. Eu gostaria que vocês subissem aqui em cima, porque é bastante gente, estamos filmando, né? Que nós possamos ter esse momento de oração especial. Olha que coisa linda, gente. É lindo demais o casal, né? O homem e a mulher, da forma como Deus criou. Isso é especial. Isso não é uma coisa aleatória. Isso é constituído pelo nosso Criador. Vamos chegando mais para cá um pouquinho. Mais para cá um pouquinho. Podem chegar.
vocês que estão aqui em cima. Somos lindos, não somos? Somos perfeitos com essa outra pessoa. Às vezes é difícil, nem tudo é fácil, não é isso? Mas é bom, é saudável, é feito por Deus. Aqueles que estão olhando aqui embaixo, que estão doidos para casar, né? Arrumar o seu outro, né? O seu parceiro, vem cá, vem participar dessa oração com a gente. Então os filhos, venham aqui. A gravação vai andar sozinha ali. Vamos chamar o Vinícius aqui também a estar conosco, porque é um momento especial. Vem cá, Vanessa. Eu sei que você talvez não esteja à procura, mas a gente quer que você faça parte. Aquelas senhoras ali que estão sem o marido na igreja, vem cá, por favor. Pode vir, vem cá fazer parte dessa oração. Nós vamos orar para que os seus maridos possam estar aqui conosco, quem sabe um dia. Aquelas que talvez já não têm mais o marido hoje aqui, eu lembro do Zezinho com muito carinho. Vem cá, irmão, vem fazer parte dessa oração também. Mas não quero vocês aqui embaixo, quero vocês aqui em cima comigo. Venha, Denise. Sara, acho que quer casar de novo, né? Precisamos achar, né? Ela é tão especial, nós conhecemos, né? Mas vamos subir. Suba aqui em cima, participa com a gente. Vem cá. Não dá para ficar aí embaixo aí. Vem participar. Irmão Marcos, vem estar com a gente aqui. Já descansou a companheira, mas o senhor ainda está aqui. Traz a vovó para ficar aqui com a gente. É um momento especial. Vê se ela quer vir. Não? Sinta-se à vontade. A irmãzinha lá atrás, esqueci o nome. Como é que chama? Marina. Sinta-se à vontade, tá bom? Sintam-se abraçados, amados por Cristo Jesus. Aqui é uma família. Vem cá, meu irmão. Consegue subir? Ainda sobe? Aí não precisa nem de ajuda. Tá bom pra caramba, né? Gente, que privilégio. Essa é a família de Deus. Aqui estão todos aqueles que acreditam nesse Senhor Jesus Cristo e acreditam que pode dar certo, que pode ser muito bom se vivido com Cristo. Se nós tentarmos sozinhos, não dá certo. Mas com Cristo Jesus é possível. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, mas eu queria que uma mulher orasse também. Quem gostaria de orar aqui? Uma mulher. Nós teremos 2 orações. Bora? Vem cá, minha irmã. Vem cá comigo. Vem cá. Eu vou pertinho da senhora. Pode ficar. Vamos falar com Deus? A senhora quer começar ou quer terminar? Começa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento queremos te agradecer, Senhor, por tantas e tantas bênçãos recebidas do Senhor até esse presente momento. Aqui, Senhor, está vários casais, está também pessoas que já não estão com seu companheiro. Mas que o Senhor faça ser presente, abençoando a cada um de nós, que nós possamos ter força, sabedoria do céu para vivermos neste mundo enquanto aqui vivemos. Pai querido, abençoa cada um de nós. Abençoa também os casais que não estão aqui hoje. Pai, que o Espírito Santo possa fazer transformação em nossa vida, em nosso coração, para que nós possamos viver de conformidade com a Tua vontade. Abençoa todos nós. Perdoa nossos pecados e nos ajuda, Pai, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuamos em oração ao Senhor, entendendo que o Senhor é um Pai de amor. O Senhor criou tudo perfeito, Senhor Deus. O lar foi instituído no Éden e Satanás veio e colocou um monte de areia no meio de tudo isso. Mas sabemos que o Senhor tem um plano de salvação que foi Cristo Jesus. Sabemos também, querido Deus, que esses relacionamentos vão ser restaurados no céu e que nós poderemos viver, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida um dia aí contigo. Entregamos aqui a cada casal, Senhor, a cada jovem que ainda tem a oportunidade de escolha, aqueles que já se despediram dos seus entes queridos e estão aguardando o Teu retorno para um dia poder estarem juntos novamente.
Nós entregamos, querido Deus, tudo em Tuas mãos e compreendemos de uma forma perfeita, grande, maravilhosa, que o Senhor nos ama e quer restaurar a vida com qualidade a nós. Enquanto estivermos aqui, querido Deus, nós possamos viver isso dentro dos nossos lares, que através dos nossos lares nós possamos nos tornar uma igreja forte, testemunha desse amor, querido Pai. Que nós possamos ser fundamentalistas, sim, fundamentalistas na Tua palavra e na confiança do Teu amor por nós. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor faça diferença nesses relacionamentos, na minha casa, na casa de cada um aqui, e que nós possamos restaurar o cantinho no qual nós podemos Te louvar, Te adorar dentro dos nossos lares, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para vocês ainda não vão embora. E nós vamos cantar daqui. Essa música é uma música alegre, em família, extremamente conhecida. E tem um momento que fala para apertar as mãos, né? E nós vamos apertar as mãos uns dos outros em comunidade. E aí vamos descendo para podermos ir embora. Ok? Vamos lá? Pode soltar. Vamos cantar. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Isso dá-nos o motivo a orar e a cantar conosco esta canção. A alegria de vê-lo aqui busca forte o meu coração. Sinto o amor que nos une, então deixa aberto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Isso dá-nos um motivo a orar e a cantar conosco essa canção. A alegria de vê-lo aqui busca forte o meu coração. Sinto o amor que nos une, então deixa perto de mão. Deixa perto de mão.